Olá, eu sou o professor Herbert e hoje eu vou falar de funções. Só que eu vou falar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou falar de funções para além da matemática. Eu prefiro pensar na função como uma relação entre coisas reais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiência com coisas reais. Nada na nossa vida, nenhum processo físico está isolado. Tudo tem influência de outras grandezas. You were happy once with me. Why don't you go back and save me? How are you doing this? You wouldn't believe me if I told you. You can't change who people are without destroying who they were. Every time I try to go back in time and help someone, everything just goes wrong. Oh my God, what did we do? You can't play God. The butterfly effect. Se eu começar a pensar assim, não tem fim, né? Porque são muitas variáveis. A vida, o universo são um emaranhado de influências. Quando a gente começa a pensar muito nisso, acaba dando um desespero na gente, né? Porque pensa, a gente acaba se sentindo um pouco impotente, porque são infinitos fatores que fizeram eu chegar até onde eu tô, e cada ação que eu tiver, cada escolha que eu fizer, vai influenciar outros infinitos fatores. São infinitas variáveis. Nos exercícios de física, quando a gente vai estudar mecânica de Newton, né? Então sempre tem algumas consideraçõezinhas, que são algumas simplificações que a gente faz. Então, por exemplo, a gente vai estudar a queda de um corpo, uma bola caindo de um prédio. Aí sempre tem aquelas considerações. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Desconsidere a resistência do ar. Ou um corpo que está deslizando no chão, né? Desconsidere a resistência, o atrito entre o corpo e o chão. Então a gente faz simplificações para a gente conseguir estudar aquilo, para a gente conseguir tomar alguma decisão. E na vida não é muito diferente. Por exemplo, eu vou no dentista, eu estou com dor de dente. Ele vai se concentrar na dor de dente, aí a especialidade dele, ele vai lá e vai conseguir tratar o meu dente. Ele não precisa saber de todas as variáveis que me fizeram chegar até ali. E tem um monte de coisa, né? Se a gente começar a pensar, para eu ter dor de dente, eu preciso estar vivo. Para eu estar vivo, eu preciso dos meus órgãos funcionando bem. Para eu ir no dentista, eu precisei chegar até lá. Então eu preciso do pé para ir até o dentista. Então são infinitas variáveis. Mas o especialista, ele vai se concentrar naquilo ali e aí ele vai conseguir resolver o problema. E na nossa vida, para a gente não morrer de ansiedade, né, a gente tem que aprender a fazer isso da melhor forma, a escolher quais são as variáveis que são mais importantes e a gente conseguir tomar as nossas decisões de acordo com aquilo, com o que a gente acha importante, qual que vai ser a influência daquilo na minha vida, na vida dos outros, na natureza. E por isso que o estudo da função é tão importante, porque a função é esse exercício, né? A gente conseguir colocar ali, nessas letrinhas matemáticas aí que a gente lendo parece abstrato, o conjunto X, conjunto Y, a lei de formação, a gente consegue associar as variáveis de uma forma simples. Quando a gente começa a pensar muito assim, em todas as variáveis, a gente acaba se sentindo mal, né? Acaba ficando ansioso, acaba ficando angustiado, porque às vezes a gente não encontra caminhos, né? Então nessa função ali, então o X, a lei de formação para chegar no Y, às vezes é uma lei de formação muito difícil, né? E na vida, a maioria das coisas são assim, né? Às vezes, por exemplo, um psicólogo não é igual um matemático que vai lá achar uma função e vai resolver uma função. Um psicólogo que vai trabalhar com a cabeça da pessoa vai trabalhar com infinitas variáveis.
Por isso é bom às vezes a gente se concentrar naquilo que tiver ao nosso alcance, né? A gente tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E é assim, uma coisa de cada vez, e a gente escolher as prioridades, escolher aquelas variáveis que a gente acha que são as mais importantes para a nossa vida, para o nosso destino, né? Para nossas escolhas. E eu também pretendo fazer uma aula sobre ansiedade e matemática. Eu quero aplicar esse conceito de função, de variável, de efeito borboleta nas nossas emoções. Porque quando a gente acaba, por exemplo, principalmente quem vive na cidade de São Paulo, né, que são muitas variáveis, todo lugar, tudo tem muitas variáveis, mas quem mora lá num sítio é mais tranquilo, né, não acontecem tantas surpresas. Agora aqui na cidade de São Paulo é o tempo todo, todo mundo correndo, acontecendo muitas coisas. Então por isso que nas cidades grandes, e hoje em dia, né, que antigamente a maioria das pessoas vivia no meio rural, hoje a maioria das pessoas vive em cidade urbana. Isso trouxe mais variáveis ainda que as pessoas precisam pensar, e isso acabou trazendo a ansiedade, que é o mal do século. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter vista, que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.